E eu acredito que esses ensinamentos não são por acaso. Nada do que temos ensinado nessa igreja é por acaso. Se falamos sobre o sobrenatural, é porque nós queremos trazer o sobrenatural à sua manifestação. Vocês estão comigo? Eu creio que nós vamos ter curas essa noite aqui. Eu creio que nós vamos ter milagres essa noite aqui. Eu creio que nós vamos ter ativação de dons na vida de pessoas aqui. Eu creio que nós vamos ter o sobrenatural nessa igreja aqui. E se ninguém estiver crendo comigo, deixa eu te falar uma coisa, eu vou provocar a sua fé aqui essa noite, até que a sua fé se levante dentro de você, e alguma coisa você faça para acreditar no que eu vou pregar essa noite. Eu creio no evangelho do sobrenatural. Não creio num evangelho onde nós temos uma palestra e nós falamos sobre uma oferta e damos alguns recados e nós vamos embora para casa. Eu não acredito nisso. Eu acredito no evangelho do sobrenatural. Eu acredito no evangelho do sobrenatural, eu disse. E sabe, tem uma parte importantíssima, que é sua parte. Eu tenho pensado muito sobre isso, irmão e irmã. Que há uma parte importante que precisa ser tomada por cada pessoa que participa dos cultos. Eu sei também que se não foi ensinado do púlpito as pessoas sobre o sobrenatural, sobre os milagres, sobre sinais e maravilhas, as pessoas não vão saber. Eu sei que se nós não falarmos sobre essas coisas não vão acontecer, porque as pessoas não vão ter expectativa para essas manifestações, não vão ter expectativas para o sobrenatural, e é por isso que eu toco nisso, e é por isso que eu pego o sino e eu começo a tocar sobrenatural, 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 porque eu sei que alguém vai acreditar no sobrenatural, e alguém vai experimentar o sobrenatural. Eu sei que é assim que funciona, mas eu também sei, irmão e irmã, que é possível você ter tanta familiaridade com essas coisas. É possível você ser membro de uma igreja onde o pastor prega e ensina sobre o sobrenatural, sobre o mover do Espírito, sobre a unção do Espírito, mas você se torna tão familiarizado com o pastor da igreja que você esquece e deixa passar levianamente o sobrenatural. E eu não quero que seja assim, sabe? Eu tenho pensado muito sobre essas coisas. Muitas vezes eu vou pregar em vários lugares, várias cidades, vários estados, e eu vejo o sobrenatural de Deus acontecer. Eu não quero chegar aqui na minha igreja onde eu pastoreio e as pessoas me olhar de maneira natural, com familiaridade, e esquecer que aqui há um homem de Deus ungido para trazer algo de Deus para você. Aqui há um homem de Deus que está trazendo algo para você, mas eu sei que essas coisas acontecem, como eu vejo no livro de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, eu quero compartilhar essa história com você dessa mulher, e essa história dessa mulher, na verdade, essa história com a participação sobrenatural de Jesus mostra algo para nós, e eu quero que você me acompanhe. Aconteceu com certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, sem contudo nada, deixa eu ler ali, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Próximo. Tendo ouvido a fama de Jesus, indo por detrás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste. Por quê? Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, diga poder. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Então Jesus sentiu que saiu dele poder, ele se virou para perguntar: quem me tocou nas vestes? Olha o próximo versículo. Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Há uma multidão à sua volta e elas estão te comprimindo.
E o Senhor está perguntando: quem me tocou? Veja isso, Jesus. Todos estão te tocando. E o próximo versículo diz: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Mas os discípulos já disseram: a multidão te aperta. Ele, porém, olhou ao redor para ver quem fizera isto. Próximo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, percebendo o que nela se operara, estava consciente do que aconteceu nela. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua o quê? Fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada desse teu mal. Agora, observe comigo algumas coisas nessa história. A Bíblia diz que Jesus sentiu que saiu o poder dele. A Bíblia já havia dito que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus, ele estava andando na unção, desde aquele momento que ele estava no templo e ele pegou o livro do profeta Isaías, quando deram a ele, e ele leu: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E nós sabemos agora que a unção é o poder de Deus, e Jesus de Nazaré foi ungido aos 30 anos de idade com o poder de Deus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Isso significa que antes dos 30 anos de idade, Jesus não estava ungido, não estava andando no poder de Deus. Jesus, até os 30 anos de idade, não fez nenhum milagre, não manifestou nenhuma cura, não operou nada, até os 30 anos, até que o poder de Deus veio sobre ele e Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E agora ele passaria a se chamar Jesus Cristo, porque Cristo não é o sobrenome de José, não é o sobrenome de Maria e não era o sobrenome de Jesus. Jesus passou a se chamar Jesus o Cristo a partir dos 30 anos, quando ele foi ungido, porque Cristo significa o ungido ou a unção. Então, Jesus de Nazaré passou a ser Jesus o Cristo, que era de Nazaré. Agora, nessa história que nós temos aqui diante de nós vemos Jesus sentindo que sai dele poder. Mas a Bíblia já nos disse que uma multidão estava oprimindo Jesus. Então, várias pessoas estavam ali, várias pessoas tocavam Jesus, mas alguém tocou Jesus de uma forma diferente. E essa forma diferente, Jesus vem dizer depois: mulher, filha, a tua fé te curou. O que significa que essa mulher tocou Jesus de uma forma diferente de todos aqueles que estavam tocando em Jesus. A diferença era que ela tinha ouvido falar, ela ouviu a fama de Jesus e ela colocou algo em seu coração e ela começou a dizer algo. Ela disse: se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curada. Agora, não bastava ela dizer: se eu apenas tocar as vestes serei curada, se ela não tivesse se levantado e tentado passar por entre a multidão, mesmo diante de sua fraqueza, porque ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia há 12 anos, com muita fraqueza, mas ela disse: se eu puder chegar, se eu puder tocar as vestes dele, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela foi por entre a multidão, e ela deve ter esticado a sua mão, e deve ter conseguido tocar a ponta do dedo na roupa de Jesus.
E a Bíblia diz que no momento em que ela tocou, o poder foi emanado de Jesus para o corpo dela. E aquele poder fez com que ela ficasse tremendo debaixo da unção. E tremendo debaixo da unção, assustada, mas percebendo, a Bíblia diz, cônscia do que nela se operara, percebendo que ela tinha recebido algo da parte de Jesus, ela percebendo aquilo, estava assustada, mas sentia no corpo estar curada do seu mal. E Jesus percebeu que o poder, que algo saiu dele. Ele percebeu que o poder saiu dele. E ele virou para perguntar quem me tocou, mas eles disseram, mas as pessoas estão te tocando. Agora, isso mostra algumas coisas para mim que eu quero mostrar para você. A primeira delas é que é possível você estar em um lugar onde o poder está operando e você não pegar desse poder. Porque havia uma multidão tocando em Jesus, mas uma mulher, a Bíblia diz, tomou o poder, pegou o poder. E Jesus mostrou o motivo pelo qual ela puxou esse poder. A Bíblia diz, Jesus falou, a tua fé salvou. Esse é um ingrediente indispensável, um ingrediente necessário para que o poder de Deus que está fluindo possa fluir para você. Você pode estar num culto como esse, onde o poder de Deus vai ser liberado, vai ser derramado, e você sair dizendo, não percebi não, eu não senti nada naquele culto, eu não senti nada. Ao passo que outra pessoa sai carregada do mesmo culto. Pessoas saem carregadas, outros saem curados, outros saem recebendo manifestações do Espírito, e alguém diz, eu não sei, eu não senti não. Eu não senti nada ali, não. E o que faz isso? Às vezes, a familiaridade. O pastor Edson vai pregar uma mensagem, algumas pessoas daqui a pouco vai cair, outros vão chorar, mas eu acho que eu vou continuar do mesmo jeito, porque eu não sinto nada. É verdade. Você está tão familiarizado com isso, que sempre vai sair do mesmo jeito. A menos que você tome uma decisão a partir de hoje. Quer saber? Hoje eu não saio daqui sem pegar esse poder. Hoje eu não saio daqui sem possuir essa unção. Hoje eu não vou embora sem receber algo. Então, você pode estar tão familiarizado comigo e com a unção, e com os moveres, e com a pregação, e com tudo que acontece aqui. E aí, ao ponto de pessoas pernas crescem. Pessoas são curadas de dores, de enfermidades, e você fala, amém. Tão familiarizado, amém. Uma cura ali, amém. Mas essas coisas não acontecem comigo. E vai continuar não acontecendo com você, se você não estiver disposto a abrir mão do seu próprio intelecto que te rouba e que te prende num lugar onde não permite que você avance com Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Eu gosto de falar isso. Deus não faz acepção, mas Ele vai fazer acepção de fé. Porque no meio dessa multidão que comprimia Jesus percebeu que alguém estava com uma atitude diferente. Alguém estava com uma atitude diferente. E essa atitude não começou no meio da multidão. Essa atitude começou em casa, quando ela ouviu falar. Ela ouviu a fama de Jesus. E a Bíblia diz, ela começou a dizer, então, se é assim. Agora, eu fico me perguntando, de onde ela tirou essa ideia? De onde ela tirou essa ideia? Onde ela viu isso? E eu consigo perceber na palavra que há muito para se provar nesse sentido. Eu quero ver com você em Lucas capítulo 6, versículo 17. Lucas 6, 17. Aleluia. Vocês estão aqui? Amém. Não fique tão familiarizado comigo, não.
Apesar de eu tomar café com vocês, apesar de eu dar risada com vocês, mas quando a unção do Espírito está operando, considere como a unção do Espírito de Deus, porque foi essa unção que ungiu a Jesus de Nazaré, e por isso ele andou por toda parte fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, não por ele, mas porque Deus era com ele. Vocês estão aqui? E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grandes multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Próximo. E todos da multidão procuravam tocá-lo. Por quê? Porque dele saía, e que fazia o quê? Dele saía poder e curava a todos. Aleluia. Aleluia. Então vai agora comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, 34. 34. Aleluia. Mateus 14, 34. Diz assim: então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos que tocavam, ficavam... Foi assim que essa mulher percebeu. Ela ouviu sobre isso. Quando se fala que ela ouviu a fama, provavelmente ela ouviu dizer que, olha, há um poder naquele homem. Há um poder, e as pessoas tentam tocar aquele homem. E quando aquelas pessoas tentam tocar aquele homem, algo emana dele e cura as pessoas. Havia uma unção real, tangível em Jesus. E essa unção curava as pessoas. Mas eu fiquei meditando em algumas coisas para compartilhar com vocês. Eu disse que eu iria partir daquele ponto onde nós estávamos na semana passada, porque eu quero trazer todas as pessoas comigo, porque, irmão, irmã, eu sei que todos nós temos uma mente, e todos nós fomos criados de uma determinada forma. Alguns nunca viram nada dessas coisas acontecerem, outros estavam numa igreja, frequentando uma igreja, que falava contra o mover do Espírito. E às vezes as pessoas têm dificuldade, elas dizem, eu não creio nessas coisas. Por mais que estejam diante dos olhos dela na Bíblia, as pessoas vão dizer, eu não creio nessas coisas. Mas é bom que nós, os pregadores, compartilhemos essas coisas do púlpito, para que as pessoas possam ganhar entendimento acerca delas, e começar a entender o que está acontecendo na palavra, para saber que elas podem pegar essas coisas também. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 12, Atos 2, 12. Você sabe, eu falei a semana passada, isso é sobre a descida do Espírito Santo em Atos 2, no dia de Pentecostes, e veio do céu um som, como de um vento, veemente impetuoso. Estavam todos reunidos na casa ali, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mas aqui diz... E esses são as pessoas, não as que experimentaram, mas todas aquelas pessoas que ouviram barulhos no cenáculo. Grandes barulhos no cenáculo, porque a Bíblia diz que veio do céu um som, veja, som de um vento veemente e impetuoso. Eu estou citando Atos a partir do versículo 1, onde descreve o que eu estou contando, e depois eu vou para o 12, onde está na tela. Mas esse vento forte, veemente, impetuoso, se espalhou línguas como de fogo. A Bíblia diz, pousou uma sobre cada um deles, e a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora, essas pessoas, os judeus, porque era dia da festa dos judeus, e os judeus estavam todos em Jerusalém, vindo de diversos lugares,
E eles estavam lá, eles correram para o cenáculo. Aqui diz, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Próximo. Outros, porém, zombando, diziam. O que eles diziam? Estão embriagados. Outros zombando. Diziam, estão embriagados. Próximo. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes, pensando sendo esta a 3ª hora do dia. Estes homens não estão embriagados. Eu gosto de dizer, de pensar também, que se Pedro precisa defender que eles não estão embriagados, se ele precisa explicar, é porque essas pessoas tinham aparência de pessoas embriagadas. No mínimo, eles tinham aparência. Agora, eu não sei, pode ser que muitos de vocês já tenham ficado bêbados em algum momento, ou tenha visto alguém bêbado. Sim ou não? E você sabe que um bêbado como é, não é? Uma das coisas que acontece com um bêbado é que ele fica cambaleando, sim ou não? Quantos já viram alguém bêbado, embriagado, caindo pelas ruas? Não consegue dar conta de si. Quantos já viram? Quantos já ficaram assim? Algumas pessoas aqui eu sei que já ficaram assim. Eu fiquei uma vez com 13 anos de idade para nunca mais, porque depois eu acordei com uma dor de cabeça tão grande, tão grande, tão grande, que eu daria qualquer coisa para não ter feito aquela besteira. Então, essas pessoas que ficam embriagadas, você percebe que elas são tomadas, os seus sentidos naturais são tomados de si, sim ou não? São tomados de si. E quando essas pessoas ficam bêbadas naturalmente falando, elas dão risada por qualquer coisa, elas falam qualquer coisa, elas não têm o controle de si mesmas, sim ou não? E aqui, o que está acontecendo é que Pedro precisa explicar: olha, o que vocês estão vendo não é o que vocês estão pensando. Espera aí, se o que eles estão vendo não é o que estão pensando, eu não pensaria que a dona Neide está bêbada. Olhando aqui para ela, ela parece alguém que está normal. Para eu pensar que ela está bêbada, ela tinha que ter a aparência de alguém bêbada. E para eu ter que explicar, não, ela não está bêbada. Precisa explicar? Sim ou não? Ela não está bêbada. Não faz sentido. Não faz sentido, gente. Para eu ter que explicar, o que você está vendo não é isso, é porque está aparecendo isso. Então, nesse caso, o que estava acontecendo é que essas pessoas que estavam no cenáculo, 120 pessoas estavam com a aparência de pessoas bêbadas. Agora, se eles estavam com a aparência de pessoas bêbadas, a minha pergunta é: não diz o texto que eles tinham, na verdade, ficado cheios do Espírito Santo? E por que alguém cheio do Espírito Santo vai ter a aparência de alguém embriagado? Faz sentido? Faz sentido? Se a Bíblia não explicasse para nós, não faria sentido algum. Ou se eu não visse na minha própria igreja pessoas tendo a aparência de bêbados, porque daqui a pouco alguém vai ter a aparência de bêbado aqui, mais uma vez. Daqui a pouco vai acontecer isso. Mas se isso não acontecesse, eu não saberia do que se trata. Só que veja, irmão, nós não podemos ignorar como essas pessoas fizeram, zombaram, ridicularizaram. Olha, eles estão bêbados. Agora, os crentes, sabe que crente, a palavra crente vem de pessoas que creem, né? Sim ou não? Crente, crê. Os crentes falam: eu não creio nisso não. Os crentes falam: eu não creio nisso não. Mas está na Bíblia? Não, mas eu não creio assim. Então você crê no quê? Porque se está na Bíblia, a Bíblia é o nosso manual para a crença, você crê ou não crê? Não, eu creio em parte dessa Bíblia, não toda ela, porque algumas coisas são estranhas. Eu sei que são. Eu sei, eu concordo com você. Eu concordo com você. Agora, eu estava pensando, meditando a esse respeito, e veja, o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí eu fiquei pensando a esse respeito, temos um advogado aqui, que é inteligente, e ele saberia que não faria sentido nenhum eu dizer, por exemplo, para ele, olha, não beba Coca-Cola, mas coma carne. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não beba Coca-Cola, viu? Mas coma carne. Tem sentido? E Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Não beba Coca-Cola, mas coma carne. Veja que para eu dizer, não se embriague com vinho, bebida alcoólica, mas fica cheio do Espírito, quer dizer que há uma semelhança aqui. Sim ou não? Por quê? Porque quando alguém fica cheio do Espírito, vai ter a aparência de embriagado. Agora a pergunta é, por quê? Por quê, gente? Por quê? Por quê, gente? Quando o sobrenatural entra em contato com o natural, alguma coisa sempre acontece. Deixa eu te dizer isso aqui. Por que Deus fez com que pessoas... Ele fez algo parecido com o resultado de beber bebida alcoólica, que é o ser cheio do Espírito. Quando você bebe bebida alcoólica, os seus sentidos naturais, eles ficam comprometidos. Certo, gente? Certo? Quando você fica cheio do Espírito Santo, a ideia é você passar para o outro lado, o lado do Espírito, onde os seus sentidos naturais, eles vão perder o sentido. Mas por quê? Pergunte, por quê? Porque quando você sai do natural, preste atenção nisso. Quando você sai do natural e passa para o espiritual de Deus, você entra no sobrenatural de Deus. Porque o que nos impede de entrar no sobrenatural de Deus, muitas vezes, é os nossos sentidos naturais. Eu não sei se você entendeu alguma coisa, se eu compliquei mais ainda a sua vida. Mas quando Deus nos tira os nossos sentidos naturais, Ele está fazendo com que isso não atrapalhe o que Ele está tentando fazer em nossa vida. Por exemplo, um homem tímido, envergonhado, como eu, quando está debaixo da unção, eu começo a falar para as multidões como se estivesse falando com uma pessoa só. Como isso acontece? Não é só isso que acontece comigo. Eu debaixo da unção, eu já me vi fazendo coisas que eu falo, depois eu assisto eu fazendo aquilo, eu fico pensando, como é que você fez isso? Debaixo da unção, eu me vi fazendo coisas que eu duvidaria se não estivesse debaixo da unção do Espírito. Eu me lembro, está na internet, mas eu olhei para a perna de uma mulher, tinha uns 4 centímetros a menos do que a outra. Eu disse, gente, olha, filma aqui porque a perna dessa mulher vai crescer. E eu assisto aquilo, eu fico pensando, como é que você fez isso? Não, eu não fiz, eu acreditei naquilo. Agora a pergunta é, como acreditou naquilo? Debaixo da unção, meu irmão e minha irmã. Seus sentidos saem de lado, você fica tomado pelo poder de Deus, e o poder de Deus entra em operação, e aí a sua mente natural não atrapalha o mover de Deus. Então, é necessário que você ouça as minhas palavras, acredite nas minhas palavras, e deixe ser persuadido a acreditar e a confiar, ao ponto de você poder receber da unção. Porque deixa eu te falar uma coisa, pode ser que você veja algumas pessoas que elas caem e parece que elas voltam e continuam levando a vida normal como antes. Mas uma hora dessas, uma unção dessa, vai possuir tanto essa pessoa, que essa pessoa não vai ser mais a mesma para nunca mais. Porque foi isso que aconteceu comigo no ano de 2005. A unção veio sobre mim, irmão e irmã. Eu recebi a imposição de mãos em 2005. Aquele poder veio no meu corpo. Aquele poder veio nas minhas mãos, nas minhas pernas, na minha barriga, na minha cabeça. Aquele poder veio, eu não caí no chão. Eu era muito tímido para soltar o meu corpo. Mas eu estava segurando firme, sabe como é isso? Quantos são assim como eu? Eu estava segurando firme, eu não vou cair. Sabe aquele negócio de eu não vou cair? Eu não vou cair. Mas eu estava aqui.
Tímido, mas querendo receber, sabe? Quem já se sentiu nesse lugar? Tímido demais, mas querendo receber. Porque você às vezes olha para mim e pensa que eu sou todo... Não, sabe, eu estava ali, aquele profeta veio orar por mim, pôs as mãos sobre mim, eu estou com vergonha de todo mundo ali, mas eu estou no meu lugar pensando assim, mas eu preciso receber. Deus teve misericórdia desse homem tímido. E aquele poder veio sobre mim. Aquela unção veio sobre mim. Daquele dia em diante, nunca mais seria o mesmo. Sabe, o poder pode vir sobre você hoje, irmão e irmã. E você deixar de ser essa pessoa que você é para ser uma pessoa sobrenatural. Sabe, o profeta Samuel disse para Saul, o poder de Deus, a unção virá sobre você. E você será transformado em um novo homem. Transformado em um novo homem. Mas deixa eu te falar uma coisa. A sua mente pode atrapalhar. Se Deus ele vem com uma unção, um poder, para tirar você de um sistema de pensar natural, para deixar ser envolvido pelo sobrenatural. Mas antes que isso aconteça, você nem permite. Você pelo menos deveria ter o bom senso para dizer, eu não sei como é, eu não entendo essas coisas, mas eu vou receber. Eu não sei como é. Eu não entendo, mas eu vou receber. Sabe, nós não precisamos entender tudo. Esses homens não estão embriagados com o vinho dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre, Pedro falou, mas o que acontece é o que foi profetizado por Joel, que diz que nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o que eu estou fazendo mexendo com isso, gente? Quando eu trago esses ensinamentos, quando um ministro de Deus traz esse ensinamento, isso transforma as pessoas para passarem a acreditar no sobrenatural. Porque algumas pessoas tendem a gostar daquele culto, sabe, onde tem algo parecido com uma palestra. Aprenderam? Amém? Deus abençoe, vão embora para casa. Sabe, deixa eu te falar, eu falei a semana passada, eu vou dizer de novo. Eu não gosto de um evangelho sem poder. Eu não gosto de um evangelho sem sobrenatural. Eu não gosto de um evangelho sem o sobrenatural. E eu não vou ter um evangelho sem o sobrenatural. Porque evangelho sem sobrenatural não é evangelho. Evangelho é o poder de Deus. Evangelho é o poder de Deus. Sabe, uma vez aqui, nós estávamos tendo um culto desses. E as pessoas estavam recebendo muito. E uma moça chamada Camila, ela recebeu a unção e ela ficou embriagada, literalmente. E a outra moça, a Ana Paula, estava no departamento infantil. No final do culto, a Camila foi até a Ana Paula para contar para ela. Olha, deixa eu te contar o que acabou de acontecer aqui embaixo e o que eu recebi. Quando elas começaram a conversar, a outra ficou embriagada. E elas ficaram ali rindo, né? Rindo. Porque bêbados riem. E elas ficaram ali rindo e elas disseram, agora vamos lá embaixo. Quando elas deram a volta e chegaram naquela porta, as duas caíram na porta da igreja. Agora, não tinha mais culto, o culto já tinha acabado nessa hora. Era o final. Era aquele chamado culto da comunhão, onde nós tomamos um café e conversamos. Sabe, gente, coisas acontecem na vida das pessoas, e se as pessoas se entregarem ao mover do Espírito, Deus vai levá-las de um lugar de glória para outro, de um patamar da vida para outro. Deus é o maior interessado. Deus é o maior interessado. A pessoa pode ficar tão embriagada que esquece totalmente do natural. Aconteceu isso com Pedro, Tiago e João. Jesus falou, vamos ali de novo, vamos ali, nós vamos orar um pouco no monte. E Jesus está ali orando. E esses homens, eles estão um pouco no natural ainda. E eles dormem. E Jesus diz, ei, vocês já dormiram de novo? Mas num dado momento, enquanto Jesus está orando, o poder vem com tanta força e aparece
Moisés e Elias. E Pedro, tomado de poder, tomado de uma atmosfera celestial, perde noção de tudo, porque é isso que a atmosfera sobrenatural faz você perder a noção do natural. E Pedro disse assim: mestre, 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 como é bom nós estarmos aqui. Veja, montanha com árvores e matos é igual em todo lugar, e naquela época deveria ser um pouquinho mais assombrosa do que hoje. Certo, gente? Agora, Pedro diz assim: mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer uma cabana para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, e vamos ficar aqui. Ei, mas e eles três? Faz uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Ele sequer pensou, e vamos fazer uma para mim, uma para o Tiago e uma para o João. Não pensou. Por quê? Porque ele estava tomado de uma atmosfera que o embriagou ao ponto de não perceber. Não perceber que tinha gente lá embaixo esperando eles. Tipo, vamos ficar aqui porque aqui está bom demais. Quando você entra nessa atmosfera para valer, você vai ter uma sensação de: me deixa aqui, não me tira daqui, pelo amor de Deus. Me deixa nesse lugar. Não, mas você tem que ir embora, você tem que trabalhar, você tem que fazer. Não, não, não. Me deixa aqui. Que o negócio aqui está bom. Talvez você não tenha experimentado isso. Eu, nesse dia que eu nem fiquei assim tão embriagado, eu só senti o poder. Mas eu me lembro muito bem que eu fui embora para casa, nós estávamos no mesmo carro, a Viviane e eu, e mais um casal de pastores, e eles deixaram a gente em casa e nós fomos dormir. Eu não podia dormir, eu disse: Vi, eu não posso dormir, eu queria fazer algo. Eu disse para ela: vamos ficar do lado aqui da cama de pé, eu queria orar por você. E ela ficou do lado ali. E eu coloquei a mão na cabeça da minha esposa e eu disse: Pai, tudo aquilo que eu recebi lá, tira de mim e coloca na minha esposa. E sabe, eu estava ali esperando para ver o que ia acontecer. E a minha esposa começou a soluçar e chorar, soluçar e chorar. Poder, 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 poder. Só que não tinha clima para isso. Nós estávamos deitando para dormir. Mas eu estava com uma unção que eu sabia que eu tinha recebido e aquilo tinha transformado a minha vida para sempre. O que eu estou fazendo com isso? Tentando encorajar você. Não trate isso levianamente. Tão leve que você nem perceba que o sobrenatural de Deus está tentando tocar você. Tão leve que você não percebe que Deus está querendo levar para você para um novo nível de glória. Mas tudo que algumas pessoas fazem, sabe o que é? É ficar ridicularizando, zombando ou dizendo: eu não creio nisso. Crentes, eu não creio nisso. Eu não creio nessas coisas não. Sabe, eu não creio nisso. E você crê no quê? Eu creio em tudo que está na Bíblia. Tudo que está ali eu creio. Se fala de anjos, eu creio. Se fala, sabe, olha só. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Eu acho que vocês vão gostar dessa. Deixa eu compartilhar isso aqui. No livro de João, Evangelho de São João, no capítulo 18, versículo 1. João 18, 1. Preste atenção, por gentileza. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu, juntamente com seus discípulos, para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Próximo. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Próximo. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e 2 principais sacerdotes, e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Veja, é no meio do mato, no meio da mata. Eles estão com tochas, com lanternas, com armas, guardas, muitos guardas, escoltas de guardas, os principais dos sacerdotes e algumas pessoas. Eles vieram para prender Jesus. Próximo. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou: a quem buscais? Veja que é no meio do mato, no meio da floresta, chamou de jardim, e eles precisam de lâmpadas, de
coisas, lamparinas para poder... E Jesus, ele se adianta e grita, a quem buscais? Próximo. Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Próximo. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e... Só porque ele disse uma coisa, sou eu, recuaram e caíram. Agora, lembre-se, eles têm essas lamparinas, lanternas, eles têm várias armas e são vários guardas para prender Jesus. E Jesus disse, a quem buscais? A Jesus o Nazareno, sou eu. Cai todos eles no chão. Agora, veja, irmãos e irmãs, eu já experimentei várias vezes pessoas caindo em meus cultos, algumas receberam um tanto de poder, outras mais, algumas embriagadas, outras nem tanto. Agora, a Bíblia diz que Jesus recebeu o Espírito sem medida, a unção sem medida. Então, não era a minha unção que Jesus recebeu, no mesmo nível, quero dizer, porque eu recebi a unção de Jesus, mas não era no mesmo nível que eu estava, o que eu tenho andado. A unção que Jesus estava operando era muito maior, era sem medida. Quando Jesus pergunta a quem buscais, eles dizem a Jesus o Nazareno, ele diz sou eu, eles caem, eu penso que eles caíram, igual aquele povo do cenáculo, ficaram totalmente embriagados, tontos, guardas tontos. Sabe, guardas embriagados, Judas embriagado. E aí Jesus ele grita de novo, ei! Próximo versículo para a gente ver. Jesus de novo, porque eu acho que Jesus ficou olhando, cadê os caras? Porque Jesus, veja, ele, apesar de ele ter todo o controle da situação, ele disse sou eu, todos caíram, ele está no controle da situação, mas Jesus precisa, ele sabe que ele precisa se entregar, ele sabe que a força é tanta, a unção é tanta, que eles caem debaixo do poder, ele tem o controle da situação, mas ele precisa devolver o controle para eles, para os guardas. Então ele pergunta de novo, ele perguntou, a quem buscais? Respondeu, a Jesus o Nazareno. Próximo. Então Jesus lhes disse, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois que buscais, deixai esses ir embora. Ele está no controle da situação. E ele precisa fazer os homens retomar a força nas pernas. E disse, eu já falei para vocês, sou eu, pode pegar. Pode me pegar. Agora, veja essa situação. O profeta Eliseu, ele declarava para o seu rei, o que o outro rei estava tramando e o que o outro rei faria na batalha, na guerra. Ó rei, ele vai fazer assim, 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 ele vai vir por aquele caminho, aquele outro. Ele contava tudo. E como ele sabia disso, o profeta Eliseu? Porque ele ouvia, o espírito dele ia até o lugar, no quarto do rei, onde o rei falava os planos que ia fazer, e Eliseu ficava sabendo. Agora, o rei ficou pensando, tem algum inimigo no nosso meio. Precisamos mandar matar esse inimigo que está nos traindo. Alguém disse, não rei, não tem inimigo não, é o profeta que está lá. E o profeta, ele sabe tudo que você fala no seu quarto. Então o rei falou, seguinte, vamos pegar um grande exército aqui e vamos prender esse profeta. E ele envia esses soldados para prender o profeta Eliseu. E eles vão para prender o profeta Eliseu. Aí Eliseu e o seu moço, Eliseu fala assim, vai buscar uma água para fazer um cafezinho brasileiro. Naquela época. E o rapaz vai pegar uma água para fazer um cafezinho brasileiro. Eu estou parafraseando, claro. Não tinha cafezinho brasileiro. E quando ele sai, ele vê os exércitos em volta da casa. Um monte de gente, de soldados. Em volta da casa. E ele volta correndo para dentro e diz, meu senhor, o senhor não sabe o que tem aí fora. O que foi? Soldados vieram nos prender. É mesmo? É. Então deixa eu ir lá fora para ver. E quando o profeta Eliseu, ele sai, ele vê esse grande exército cercando ele, ele diz, Senhor, cega todos eles. Eles ficaram todos cegos. E agora, soldado cego não é ninguém. Soldado cego não é ninguém.
E Eliseu tomou conta da situação. Eu estou falando isso para dizer para você que Eliseu, nesse caso, venceu esse exército. Jesus tinha o controle da situação por causa do poder que estava nele, mas ele não podia estar no poder, no controle daquela situação, porque ele precisava se entregar. Então ele diz: ei, levantem, sou eu mesmo, pode pegar. Agora, quando nós estamos debaixo da unção, até os demônios tremem. Até os nossos inimigos tremem, gente. O poder de Deus é avassalador, gente. E nós podemos ter mais e mais e mais desse poder. Como eu disse para você, alguns de nós vão receber um tanto de unção, uma porção de unção. Outros vão receber mais. Alguns vão crer tanto quanto aquela mulher do fluxo de sangue, que vão dizer: eu apenas vou tocar. E quando eu tocar, o poder vai fluir para mim essa noite. E a minha situação e a minha causa será mudada hoje aqui. Então, irmão e irmã, não importa qual seja a sua causa, a sua necessidade, se você veio aqui crendo, o poder de Deus vai fluir para você hoje aqui nesse lugar. Pastor, você não sabe a minha causa, você não sabe o tamanho do poder que está operando hoje aqui. Você não sabe o tamanho da unção que vai tocar as pessoas hoje aqui. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não creio no Evangelho somente de palavras, mas eu creio numa demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não fique apoiada em conhecimento humano, mas no poder de Deus. E é isso que nós vamos ter hoje aqui. Aleluia. Nós vamos ter o poder de Deus hoje aqui, irmão e irmã. O sobrenatural de Deus. Enquanto a banda está subindo lá, eu quero preparar você para as coisas que vão acontecer essa noite aqui. Ei! Aleluia! Vocês estão ficando prontos? Estão ficando mesmo? Agora, eu gostaria que hoje eu tivesse 100% de pessoas comigo. Porque, deixa eu te falar, isso aqui é importante. A gente pode ter metade das pessoas aqui crendo, e por causa disso nós vamos ter uma certa liberação do poder de Deus. Quanto mais o público, a plateia, acreditam, mais o sobrenatural acontece. Deixa eu te falar isso aqui. As pessoas, às vezes que eu vou pregar nos lugares, elas não estão tão familiarizadas com o Edson Conceição. Elas não convivem comigo. Então eu fico lá trancado nos lugares onde eu estou, no hotel, nos quartos, orando em outras línguas e buscando ao Senhor, jejuando. E quando eu vou para os cultos, as pessoas estão com a expectativa de que algo vai acontecer. E por causa da expectativa delas e da unção, a combinação dessas duas coisas, a unção e a expectativa, as pessoas estão olhando para mim pensando: alguma coisa vai fluir aqui, como da última vez. E coisas acontecem. O que eu estou dizendo para você? Você pode estar olhando para mim, familiarizado com a Edson, mas você pode estar pensando: olha, hoje eu vou pegar a unção nesse lugar. E a unção vai fluir para você. E a unção vai fluir para você. Vocês estão comigo? Fica de pé um pouquinho. Orando em línguas, se você fala em línguas. Ora em línguas, se você fala em línguas. Ora em línguas. O sobrenatural de Deus vai ser derramado aqui. Pessoas vão receber uma nova unção. Pessoas vão sair daqui tremendo. Pessoas vão sair daqui carregadas. Pessoas vão sair daqui cheias. Pessoas vão beber e ficar cheio. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo.
está se movendo, se movendo. Deus se move em meio às louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Aleluia, aleluia. Quem tem muita fome do poder de Deus aqui? Muita fome do poder de Deus aqui. Muita fome, muita fome, muita fome. Muita fome do poder de Deus. A Bíblia fala sobre lenços e aventais que foram levados do apóstolo Paulo, do uso pessoal dele. E a Bíblia diz que os lenços e aventais estavam ungidos com a unção do Espírito. E quando esses lenços eram levados e chegavam até pessoas doentes, pessoas enfermas ficavam curadas. Pessoas doentes ficaram curadas. Eu ouvi o Espírito dizer agora: alguém está sentindo uma dor bem aqui no estômago, uma dor no estômago, aqui nesse culto. Eu quero saber onde você está, porque eu vou orar por você. Você? Vem cá. Veja, o que aconteceu aqui agora, eu recebi uma palavra de conhecimento, é ficar sabendo sobre alguma coisa que está acontecendo. Palavra de conhecimento. Eu ouvi o Espírito falar sobre isso, que alguém estava com essa dor. Eu também ouvi que alguém está com uma enxaqueca, uma dor terrível de cabeça, dor de cabeça terrível. Agora, eu estava falando sobre lenços e aventais, e veja, eu falei sobre poder, sobre o poder de Deus, a unção do Espírito, e há uma unção operando sobre mim agora. Há uma unção que está sendo passada para esse pano, o poder de Deus, e nesse pano tem esse poder que vai curar o corpo das pessoas. Não, amarra esse aqui, ó, esse aqui. Vem pegar aqui, vem. Amarra nela, o poder de Deus vai tocá-la. Agora essa dor de cabeça, você não precisa ir embora com ela. Você não precisa ir embora com essa dor. O poder de Deus está nesse pano para curá-la. Eu liberei a unção do Espírito para o pano e agora a dor está saindo dela, porque o poder de Deus está tocando o corpo dela. O poder de Deus está tocando o corpo dela. Ela já está recebendo, ela já está sendo curada, a dor já está indo embora, a dor já está indo embora. Ei! Você não precisa ir embora com dores. Você não precisa ir embora com dores. E não precisa ir embora com dores. A dor já foi. Já foi, ela disse que já foi. A dor já foi. A dor já foi. A dor já foi. E tem mais uma unção aqui. Tem mais unção aqui, tem mais unção aqui. Deus se move, Deus se move. Deus se move, Deus se move, Deus se move.
Deus se move, Ele está se movendo. Ele está se movendo. Meio aos louvores do seu povo, enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move, meio aos louvores do seu povo, enquanto nós cantamos, Deus está Pega na mão dela. se movendo. Pega na mão dela e dela. Pega na mão dela. Pega na mão. Meio aos louvores do seu povo, quando nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Fogo sobre elas aqui. Fogo sobre elas aqui. Fogo sobre elas. Fogo, 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 fogo. Do seu povo, enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Fogo, 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 fogo. Pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele. Pega na mão dele, pega na mão dele. Pega na mão, pega na mão, pega na mão. Pega na mão, pega na mão, pega na mão, pega na mão. Pega na mão. Em nome de Jesus, eu libero a unção do Espírito. Eu libero a unção do Espírito. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Deus se move em mim e eu me movo nele. Cadê o Rica? Deus se move Cadê o Ricardo? em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo Fogo sobre nele. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu Em nome me de Jesus. movo Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Cheio, cheio, cheio. Cheio, cheio, cheio. Cheio, cheio. Cheio, cheio. Cheio, cheio, cheio. Cheio, cheia, cheia, cheia. Cheia, 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 cheia. Cheia, cheia, cheia. Mais, mais, mais. Pega lá naquela ponta. Isso, fogo, fogo, fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Mais, 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 mais. Aqui, aqui, ó. Aqui. Pega na mão dele, pega na mão dele. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Cheio, 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 cheio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção do Espírito. Eu libero a unção do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
nome de Jesus. Mais, 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 mais. Cheio! Receba tudo. Mais. Cheia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ser que essa pessoa esteja com vergonha, mas a Sara falou que ela percebe que tem essa pessoa mesmo com dor de cabeça aqui, enxaqueca. Está doendo. Você tem sofrido com isso. Você precisa ficar livre. Essas coisas não tem que ficar em você. Não tem que ficar em você. É ela? Mas é ela? Dor de cabeça muito forte. É? Ok. Ela não conseguiu ir lá na frente, porque ela está tomada pelo poder de Deus. Mas a dor está indo embora também. Está indo embora também. Está indo embora. Está indo embora. Eu preciso te falar algo, Wesley. Preciso te falar algo. Vem cá. Isso que eu vou te falar, eu só guardei, mas era desde a semana passada. E isso é prova de que nós podemos receber algo do Senhor, saber de algo e ainda guardar. Porque eu te procurei aqui a semana passada. E eu ouvi o Espírito dizer que o nível das operações está mudando. O nível das operações, dos dons de revelação, está mudando. Eu ouvi a semana passada e eu fiquei com isso.
operação maior e mais forte começa hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais! Mais! Mais, 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 mais! Em nome de Jesus. 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 Fogo. Fogo. Fogo, 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 fogo. Puxa tudo. Puxa tudo. Tá vendo? Em nome de Jesus. Tudo voltando ao lugar, voltando ao normal. Eu libero a unção do Espírito. A unção para curar. Dores fora. Dores fora. Eu libero o poder do Espírito agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mexe, mexe. Foi embora? Foi embora? Acabou? Acabou? Parou de doer? Tava doendo muito? Tava doendo. Curado. Cheia, cheia. Em nome de Jesus. Eu libero a unção. Se você quiser receber oração, vem aqui, ok? Se você quiser sentar, também pode. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Ei, deixa eu dizer algo que eu ouvi o Espírito dizer aqui. Eu não sei como você está recebendo isso. Eu não sei como você está recebendo isso. Mas eu ouvi aqui o Espírito dizer: a vida de algumas pessoas vai ser marcada hoje de tal forma, alguns já estão, mas alguns vão ser marcados de tal forma. Você vai ser outra mulher, você vai ser outro homem. Outra mulher, outro homem. Meu Deus, eu ouvi o Espírito dizer isso. Eu ouvi o Espírito dizer isso. Em nome de Jesus, eu libero o poder do Espírito sobre você. Eu libero o poder do Espírito sobre você. Eu libero a unção do Espírito. Fogo sobre ela. Fogo sobre ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura no seu corpo. Cura no seu corpo. Cura no seu corpo. O mesmo poder que está tocando você está tocando o seu corpo para curar. É o mesmo poder. É o mesmo poder. É o mesmo poder que está enchendo você e está te curando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção do Espírito. Eu libero a unção do Espírito sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É um novo tempo, é um novo tempo. Um novo tempo, uma nova estação. É um começo de algo na sua vida. É o começo de algo. É o começo de algo. Em nome de Jesus. 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 Fogo sobre você agora. Fogo sobre você agora. Seja cheia. Seja cheia.
Fogo! 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 Em nome. Em nome. Em nome. Em nome. Em nome. Em nome. Uma liberação sobrenatural. 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 Seja livre, homem. Seja livre, homem. Ok. Alegria do Espírito para você. Alegria do Espírito. Ei, 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 hahaha. Ele tem que receber mais, tem que receber mais. Ei! Hahaha. Ei, é hora de você rir também. 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 Ei, hahaha. Ei. Hahaha. Ei. É hora de rir. É hora de rir. Porque a tristeza bateu em retirada da sua casa. A tristeza bateu em retirada da sua casa. Yeah, ha, ha, ha. Aleluia. Tem algumas impressões que os irmãos estão passando para mim. A Viviane teve uma impressão de alguém com dor no braço. Wesley teve 3 impressões de problema no joelho, 3 pessoas no caso, problema no joelho. 2 com gastrite, 3 problemas no joelho, 2 com gastrite. E o Patrese, uma pessoa com gonorreia. Se vocês quiserem oração, estiver com algum desses casos, venha para eu orar por vocês. Venha para eu orar. Vocês são o quê? Vocês são alguma situação? Ou só querem receber? Só querem receber? É? Ok. Tá tudo bem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é o que estava faltando para você. Isso é o que estava faltando para você. Agora entregue-se completamente.
Entregue-se completamente e esquece todo mundo. Esquece todo mundo. Porque ninguém paga as suas contas. E receba tudo que Deus tem para você essa noite. Tudo que Ele tem para você essa noite. Tudo que Ele tem para você. Algumas coisas estão sendo tiradas e outras estão chegando. Algumas estão sendo tiradas e outras estão chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ficar mais forte. Vai ficar mais forte. Vai ficar mais forte. Vai ficar mais forte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero a unção sobre você. Eu libero a unção do Espírito. Eu libero o poder do Espírito. Eu libero o poder do Espírito. Joelho, né? As pessoas do joelho podem vir, ok? Joelho, ok, vem aqui me ajudar a orar pelo joelho. Você é o quê? Você é joelho? Fica aqui. Vem aqui me ajudar a olhar. Você só quer oração? Fica aí. Joelho e joelho. Vocês duas horas aqui, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero o poder do Espírito sobre você. A unção do Espírito sobre você. Em nome de Jesus. Receba tudo. Receba tudo. Tudo. Você? Ok. Ok. Vem aqui, vem aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poder de cura, a unção da cura. A unção da cura. A unção da cura sobre você. Receba esse poder para curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer? Vai receber? Ok. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero essa unção. Puxa tudo. Puxa tudo. Fogo. Fogo, 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 fogo. Pega. Você? Só receber? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção do Espírito. Eu libero o poder do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega tudo. Tudo, tudo, tudo. Fogo, 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 fogo. Você é o quê? Ok. Ok. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção. Em nome de Jesus. Adora, adora o Senhor. Adora, 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 adora. Canta isso, canta isso, canta. Seja livre agora, em nome de Jesus. Livre. Joelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção do Espírito. Eu libero o poder do Espírito para curar. Deus liberta, vive em será, sou filho de Deus, sim eu sou. Eu oro pela vida da Rosileia agora, que está com câncer de mama. E eu repreendo essa obra das trevas. Eu repreendo essa enfermidade em seu corpo.
seja tocada pelo poder de Deus, seja curada em nome de Jesus. Eu oro pela dona Cida, que está com o nervo ciático inflamado. O poder de Deus te tocando agora em nome de Jesus, e desinflamando tudo e colocando em ordem agora em nome de Jesus. Eu oro pela vida do Cláudio agora em nome de Jesus, para que o poder sobrenatural de Deus venha sobre ele, sobre o esôfago dele, venha sobre as mãos dos médicos, venha do sobrenatural agora tocá-lo aonde ele estiver agora em nome de Jesus. Eu libero a unção sobre essas pessoas aqui, eu libero o poder sobre essas pessoas aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O casal que está fazendo 12 anos de casado, 12 anos de casado, venha cá, deixa eu orar por vocês. Aleluia, aleluia. 12 anos, 12 anos, 12 anos. Aleluia, aleluia. Venha cá, sejam bem-vindos. Aleluia. Vocês já vieram antes aqui? Já vieram? 12 anos de casado? Hoje? Ok, pega na mão dela, dá aqui. Em nome de Jesus, vem aqui, vem aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, são 12 anos, Pai. 12 anos. 12 anos. Que devem se multiplicar. E se multiplicar até a vinda do Senhor. Nós oramos por esse casal, para que eles recebam, Pai, uma unção para caminhar no novo, numa novidade, uma unção para levar para a família, para a casa deles, uma unção para estar no lar, uma unção de prosperidade, uma unção de abundância, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Está diante de mim um casal abençoado e próspero. Um casal abençoado e próspero. E as armas, as ferramentas do diabo que vieram para tentar separar esse casal nos últimos 3 anos. Toda essa ferramenta do diabo que veio para tentar separar e desunir esse casal nos últimos 3 anos, seja afastada e banida agora. Eu não sei do que se trata, mas eu sei que houve uma obra, um ataque maligno, que está sendo paralisado hoje. Está chegando ao fim hoje. Está chegando ao fim hoje. Eu libero isso em nome de Jesus. Eu libero esse casal em nome de Jesus. Paz como um rio naquela casa. Paz como um rio naquela casa. Paz como um rio. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Você pode louvar a Deus um pouco aí? Você pode louvar a Deus um pouco aí? Aleluia! Aleluia! Deus é bom, amém, gente? Aleluia! Quem gosta do sobrenatural de Deus? Olha, não podemos e não vamos ficar sem o sobrenatural. Nós não somos um clube, apesar que nós desfrutamos aqui como ambiente, ok? Mas nós não somos um clube, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que caminha no poder de Deus. Temos ótimos ensinamentos, mas temos o derramar, o mover do Espírito na igreja. E nós vamos ter cada vez mais. Agora eu quero encorajar você. Seja ousado e traga pessoas doentes para cá. E eu vou falar mais, traga aleijados para cá. Tragam cegos para cá. Tragam mudos para cá. Não, vocês diminuíram, vocês não estão acreditando, mas eu estou acreditando. Tragam os cegos, tragam os mudos, tragam os surdos. E digam, você vai ser curado na minha igreja. Diga, você vai ser curado na minha igreja.
Amém, gente? Aleluia! Graças a Deus. Aleluia. Eu não vou encerrar não. Quem vai encerrar é o pastor Roberto. Não é? Cadê o pastor Ricardo afinal? Aqui. Vem cá, pastor. Eu tenho 2 livros aqui antes do pastor estar chegando aí, a respeito dos dons espirituais e a unção da cura. Gente, quanto mais nós soubermos sobre um assunto, mais vai funcionar para nós. Cada vez mais eu aprendo e cada vez mais eu fluo no que eu tenho aprendido. E esses 2 livros vão ensinar para vocês essas coisas, ok? O que vocês viram aqui, vocês vão ver nesse livro aqui e nesse sobre os dons, ok?